O mistério da Gruta dos Milagres. A gruta que representa o túmulo vazio de Jesus, porque ele rompeu as cadeias da morte e ressuscitou. O Senhor dos Milagres está vivo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o poderoso de Israel está vivo. E no Monte Manaim, o Espírito de Jesus está presente, curando milhares de pessoas. Monte Manaim, habitação dos anjos, o lugar dos grandes milagres de Deus. Milagres, milagres, milagres. Milagres na TV. Muito bem, está entrando no ar o programa Milagres na TV. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Hoje eu quero trazer para você uma mensagem do apóstolo. Eu sou o profeta Moisés Soares. Para você que está entrando aí agora e fala: meu Deus, eu sintonizei aqui. E qual é esse programa? Milagres na TV, com o profeta Moisés Soares. Mas hoje eu quero trazer para você uma palavra do apóstolo missionário Adelino de Carvalho. É uma palavra que ele fala sobre o altar da Eira de Araúna. A Eira de Araúna, que é o altar que nós temos, foi levantado no Monte Manaim. E quero trazer também a oração que ele fez lá no Monte Manaim, a quarta oração. São 7 orações, 7. E ele já está na quarta oração do altar da Eira de Araúna. Então você vai chamando as pessoas, daqui a pouquinho já vai entrar a palavra dele, vai entrar também a oração que ele fez lá no alto do Monte Manaim. Mas você pode ir mandando para cá, o seu nome, o nome da sua família para a oração que nós vamos fazer, que ele vai fazer no altar da Eira de Araúna, e também a oração da madrugada com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Às 3 horas da manhã nós temos a oração da madrugada. Daqui a pouquinho a palavra do apóstolo missionário Adelino de Carvalho e também a oração lá do Monte Manaim, do altar da Eira de Araúna. Quero lembrar você, neste domingo, eu vou estar com vocês no horário das 10 horas da manhã. Eu vou estar com você no horário das 10 horas da manhã e eu quero convidar você. Talvez você fale assim: profeta, há muito tempo eu estou afastado da igreja, me afastei da minha igreja e muito tempo eu não participo da Santa Ceia. Ou talvez você que está acompanhando em casa fala: poxa, eu não estou participando da Santa Ceia desde que aconteceu esse problema da pandemia, do coronavírus, eu não estou participando da Santa Ceia. Então amanhã, ou seja, domingo, eu estarei entregando a Santa Ceia do Senhor Jesus a todas as pessoas que vão estar no santuário. Na oportunidade também, eu estarei entregando para você o pano de saco
que eu vou entregar nas suas mãos, porque você vai ser preparado para subir ao Monte Manaim, ao altar da eira de Araúna. Domingo, em especial, nós vamos estar às 10 horas da manhã. Domingo, em especial, nós vamos estar às 10 horas da manhã, aqui no Grande Santuário, no Santuário de Curitiba. Daqui a pouquinho nós vamos com a palavra do nosso apóstolo. Vai convidando as pessoas, vai compartilhando também. Daqui a pouco ele vai vir com uma palavra forte, uma palavra revelada. E também ainda nós vamos ter hoje a oração direto do Monte Manaim e direto do altar da eira de Araúna. Mas enquanto isso, vai mandando para cá o seu nome. Tem muitas pessoas que estão perguntando: profeta, eu posso mandar o nome? Eu posso mandar o nome, posso mandar o áudio, posso mandar a data de nascimento para o senhor trazer a revelação espiritual? Deve mandar para cá. É claro, hoje eu não vou conseguir, mas no decorrer da semana eu vou atender os áudios das pessoas, vou ouvir o áudio e vou também trazer a revelação espiritual para a sua vida. Então você que está acompanhando, manda para cá, nome, data de nascimento, grava o seu áudio para que eu possa trazer a revelação espiritual na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quero aproveitar a oportunidade e dizer a todo o povo de Santa Catarina, eu estou chamando a atenção do povo de Santa Catarina, porque eu mesmo, profeta Moisés Soares, vou estar na quarta-feira, atenção, quarta-feira, eu vou estar com você aí no estado de Santa Catarina, na cidade de São José. Essa cidade de São José fica a 20 minutos mesmo, do centro de Florianópolis. É quase Florianópolis, na verdade. É porque, tá na divisa ali. Mas eu estarei quarta-feira no santuário, o Santuário de Santa Catarina. Santuário Reino dos Céus, ali na cidade de Santa Catarina. Rua Maria da Silva Bach, 117. O número do WhatsApp de Santa Catarina está no seu vídeo aí. E se você fala: profeta, eu quero falar com o senhor, eu quero ser atendido, quarta-feira eu vou estar lá para ser atendido, manda uma mensagem agora no celular de Santa Catarina, no WhatsApp. A nossa central de atendimento também de Santa Catarina vai lhe atender e vai lhe orientar para que você esteja comigo na próxima quarta-feira no Santuário de Santa Catarina. Rua Maria da Silva Bach, 117, no bairro, Sertão do Maruim. Bairro Sertão do Maruim, em São José. Fica a 20 minutinhos ali, do centro de Florianópolis, tá bom? E domingo agora, eu estarei com você no Santuário de Curitiba. Santuário de Curitiba, na Rua Antônio Schibel, 1375, no bairro Boqueirão. O número também do WhatsApp já está na sua tela aqui do Santuário de Curitiba, e você pode mandar para cá também, em nome do Senhor Jesus. E em breve o grande Santuário de Araucária. Atenção, todo o povo de Araucária, muito em breve, só estamos vendo a localização em que nós vamos estar ali abrindo e inaugurando o Santuário de Araucária. Na cidade de Araucária, nós vamos ter o grande santuário ali na região central, próximo ao terminal ali. Nós estamos preparando e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Em breve está chegando o santuário na cidade de Araucária. Vamos nos preparar agora? Vamos nos preparar, nós vamos já, a palavra do nosso apóstolo, missionário Adelino de Carvalho. Você vai ver a chamada da eira de Araúna, a mensagem que o apóstolo vai trazer, e depois também nós vamos ter no final a oração que ele fez, na última sexta-feira. Ele fez a oração lá do alto do Monte Manaim, do altar da eira de Araúna. Vamos então com a palavra o nosso apóstolo missionário Adelino de Carvalho.
O mistério do altar da eira de Araúna, que o rei Davi levantou, obedecendo a ordem dada pelo profeta. Diz a palavra de Deus que havia morrido 70.000 pessoas em Israel, entre Dan e Betsaida. Davi, ao ver tantos mortos, procurou o profeta Gade e consultou a Deus, perguntando: o que farei para cessar esta praga sobre o povo? Eu pequei, quebrei votos, deixei de fazer aquilo que o Senhor havia ordenado. Prefiro cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos do inimigo, pois sei que o Senhor é rico em misericórdia. Então o profeta Gade ordenou a Davi que levantasse o altar da eira de Araúna e sacrificasse ali ao Deus Todo-Poderoso. Por 600 siclos de ouro, Davi comprou a eira, preparou o altar, e quando ele olhou para cima, viu entre a terra e o céu o arcanjo Miguel com a espada desembainhada. Depois que Davi sacrificou, ele olhou para o céu e viu o arcanjo Miguel metendo a espada na bainha. A oferta foi aceita. O sacrifício chegou a Deus e a praga cessou. Seguindo o exemplo do rei Davi, o apóstolo missionário Adelino de Carvalho levantou o altar da eira de Araúna no Monte Manaim e profetizou que em 7 semanas toda a praga pela nação vai bater em retirada. Agora ouça o que o homem de Deus, depois de 40 dias e 40 noites em jejum, profetizou no dia da morte de Jesus, na sexta-feira da Paixão, dia 10 de abril de 2020, para ficar na história desta geração. Em nome de Jesus, hoje, dia 10 de abril de 2020, registra-se este ato profético, primeiro, aqui no Monte Manaim, no altar da eira de Araúna, o primeiro dos 7 atos que farão cessar esta praga. Em o nome de Jesus, farei 7 orações, 7 sextas-feiras. Se esta praga não cessar, eu não sou profeta de Deus. Repito, farei este ato profético 7 sextas-feiras aqui. Se esta praga não cessar, eu não sou profeta do Deus Altíssimo. Tem profeta nesta nação. Tem profeta nesta nação. Tem profeta nesta nação. É nisto que eu acredito.
Paz e luz, paz e luz. Vamos nos colocar de pé, aqueles que nos acompanham em todos os santuários do Brasil. Feche os seus olhos. Invocamos, Senhor, o teu nome. Hoje, quarta sexta-feira da consagração do altar da Eira de Araúna no Monte Manaim. Nosso coração, Pai, está cheio de fé, meu Pai. A nossa alma se preenche das tuas promessas. E o nosso espírito está envolvido pela revelação do teu poder, ó grande Deus Todo-Poderoso. Coloca a tua mão direita, Pai, na cabeça desta irmã. Coloca, Senhor, a tua mão direita na cabeça deste irmão, deste jovem, deste adolescente, desta criança. E tudo aquilo, meu Pai, que for hoje ministrado diretamente do altar da Eira de Araúna, na quarta sexta-feira, entre para dentro da alma de cada pessoa, seja revelado, Pai, na mente, no coração e no envolvimento espiritual de cada filho, de cada filha, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Nós vamos à leitura da palavra de Deus e hoje eu quero fazer uma menção espiritual muito profunda do Salmo 116. Eu vou ler os primeiros versículos dos Salmos e os últimos versículos do Salmo 116 se completam. São profundos, muito fortes, e trata do amor e da gratidão de Davi pelo que Deus fez em favor da vida dele, em favor da família dele, em favor do povo dele, depois que ele levantou o altar da Eira de Araúna e fez cessar a praga. E ele pôde ver entre a terra e o céu um anjo com a espada desembainhada. Depois ele viu quando o anjo meteu a espada na bainha e a praga cessou. O anjo da espada é Miguel, o varão de guerra, o comandante do exército de El Shaddai, o Todo-Poderoso. E ele está aqui. Ele está bem perto de você. E seus anjos cercam agora este lugar, porque a palavra que eu vou ler envolve não somente a mim, a você, ao Deus Todo-Poderoso, ao Espírito Santo, a Jesus, mas envolve todos os poderes dos céus, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Salmo 116 de Davi, versículo 1. Amo ao Senhor, porque Ele me ouviu, Ele ouviu a minha voz e a minha súplica.
Eu uso dizer que ninguém ama por amar, né? Só o tolo ama por amar. Eu amo e não sou correspondido. Tolo, tola. Você ama e é amado. A correspondência, ela tem que acontecer porque o amor é uma avenida de mão dupla. E Davi então se sentiu amado por Deus. Ele levantou o altar da eira de Araúna, ele obedeceu ao profeta, e quem obedece ao profeta não pode ser decepcionado pelo Deus do profeta, pelo Deus Todo-Poderoso. Ele levantou o altar, são 3. Primeiro, ele levantou o altar. Segundo, ele sacrificou. E terceiro, ele orou. Versículo 2: porque Deus inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. É muito lindo isso. No interior, quando uma pessoa quer ouvir a outra, ela chega até a fazer assim, ó. Hein? Hã? Deus inclina para nós os seus ouvidos, inclina para você os seus ouvidos, porque você levantou o altar, sacrificou e orou. E nós estamos agora preparando para o sacrifício. O altar já foi levantado, agora estamos preparando para o sacrifício e depois a oração e o fim da praga, o fim do sofrimento, o fim do vírus, o fim de todo o mal que jogaram sobre este mundo para matar vidas, destruir lares, aniquilar pessoas. Aliás, o bicho veio para isso: matar, roubar e destruir. Versículo 4, versículo 3: cordéis de morte, olha que coisa terrível, cordéis de morte, laços de morte me cercaram. Laços, cordéis são laços, laços de morte me cercaram. Por todo lado que eu ia, eu via a morte. Tem gente aqui assim, dorme e não sabe se vai acordar, tosse e não sabe se vai morrer, sente dor de cabeça, não sabe se é câncer, se é tumor, se é Covid-19, o que é. Cordéis de mortes me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Há um pai que agora está me vendo e me ouvindo, que tem sentido esta angústia. Há uma mãe que tem sentido essa angústia por causa do filho, por causa da filha. Angústia, angústia, desânimo com a vida, vontade de morrer. Angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Olha a situação de Davi, como pai, como homem, como rei, como governante. Ele sentiu angústia, ele sentiu aperto na alma, ele sentiu tristeza. Versículo 4: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra minha alma. Fala comigo, vamos falar 7 vezes. Primeira vez: Senhor, livra minha alma. Senhor, livra minha alma. Segunda vez: Senhor, livra minha alma. Terceira vez: Senhor, livra minha alma. Quarta vez: Senhor, livra minha alma. Quinta vez: Senhor, livra minha alma. Sexta vez: Senhor, livra minha alma. Sétima vez: Senhor, livra a minha alma. Aleluia. Versículo 16: ó Senhor, Salmo 116, versículo 16: ó Senhor, deveras eu sou teu servo, sou teu servo, Senhor. Minha mãe é tua serva,
Tu soltastes as minhas presas. Eu tinha minha vida presa. Eu era escravo e o Senhor me libertou. Tu soltastes as minhas ataduras. Versículo 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o povo, de todo o meu povo. Sim, dentro da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, eu quero te louvar. Aqui é o tema de hoje. Presencial. Estar na casa de Deus presencialmente. Porque as pessoas não aguentam ficar longe da casa de Deus quando nós temos um compromisso de fé, um compromisso violento, um compromisso forte que nos impulsiona a estar presencialmente na casa do Pai. Ainda que seja grande a luta, grande a dificuldade, mas a nossa fé rompe barreiras, derruba obstáculos e nos conduz ao altar do Todo-Poderoso. Palavra de Deus, palavra da salvação. Você que está no santuário, tem muita gente nos santuários me acompanhando agora. Pode se sentar. Eu estou todas as sextas-feiras realizando atos proféticos violentos no Monte Manaim. Comigo uma grande multidão. E esses atos proféticos trazem para a nossa vida a resposta do Deus Todo-Poderoso através do altar da Eira de Araúna, porque nós acreditamos, preste atenção, nós acreditamos que Deus não mudou. Você acredita que Deus mudou? Nós acreditamos que Deus continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que operou no passado, quando Davi sacrificou, levantou o altar da Eira de Araúna, sacrificou, orou e a praga cessou, é o Deus que está comigo. É o Deus Todo-Poderoso que está com você. É o Deus da Bíblia, dessa obra forte, desse santuário poderoso, desta revelação grandiosa. Deus, o nosso Deus, não mudou. Isso significa que se eu fizer o que Davi fez, Deus vai fazer o que ele fez por Davi. A revelação é a mesma, o Deus é o mesmo, e os meus atos, as minhas ações precisam ser as mesmas de Davi. Está entendendo? Só que a situação de Davi era muito pior
do que a minha e do que a sua. No Brasil tem 220 milhões de pessoas. Morreram, parece que 7 mil pessoas. Por causa do vírus. Algumas não foi por causa do vírus, mas eles colocaram lá também que foi o vírus que matou e ficou como se o vírus matou. Em Israel, na época de Davi, tinha 2 milhões de pessoas. Pouco mais. Morreram 70 mil. Na época não se contava crianças e nem mulheres. Vamos colocar que tinha 3 milhões de pessoas. Morreram 70 mil. Hoje tem 200 milhões, 220 milhões e morreram 7 mil. Morreram muito mais pessoas na época de Davi e não havia infraestrutura, não havia hospital, não havia médicos, não haviam enfermeiras, não haviam profissionais de saúde, não havia funerárias. Então, o desespero tomou conta do povo de tal forma que o rei não sabia o que fazer. Tem um momento na vida da gente que a gente não sabe o que fazer. Cabeça esquenta, você não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, para onde você vai, não sabe. Então Davi, diante do desespero, diante de estar perdido, sem saber o que fazer, desorientado, ele lembrou que tinha um profeta naquela cidade. Olha só, tem profeta nessa nação, tem profeta aqui, e eu vou consultar o profeta de Deus. Foi a salvação dele, senão ele teria morrido também. A família dele teria morrido, os filhos. Tem profeta aqui, tem profeta aí dentro do seu santuário. Dentro desse santuário tem profeta, tem profetisa, tem mulher de Deus, tem homem de Deus. É só você consultar que você vai ter a resposta do céu. Então o profeta chamou e falou: levanta o altar na era de Araúna. Sacrifica em cima do altar. E depois clama ao Senhor Deus Todo-Poderoso que Ele vai te ouvir. Primeiro, levanta o altar. Segundo, sacrifica. E terceiro, clama. Diz a palavra de Deus em Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? As promessas de Deus não são para todos, mas somente para quem acredita nelas.
Abraão creu na mensagem do sacrifício e Deus deu a ele o poder de dominar a cidade onde morava. Isaque creu na mensagem do sacrifício e Deus deu a ele o poder de herança. Moisés creu na mensagem do sacrifício e Deus deu a ele o poder de dominar Satanás. Ana creu na mensagem do sacrifício e Deus deu a ela o direito de gerar filhos. Gideão creu na mensagem do sacrifício e Deus tirou a força do inimigo e deu a ele a força de 1000 homens. Salomão creu na mensagem do sacrifício e Deus disse a ele: "O que você me pedir, eu vou te dar." Elias creu na mensagem do sacrifício e Deus derramou chuva abundante. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você precisa, Ele vai fazer você vencer. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você precisa, Ele vai fazer você vencer. Vencer. Te chama pelo nome, Ele te sonda e te conhece, Ele sabe o que você precisa. Antes de você nascer, te escolheu. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você precisa, Ele vai fazer você vencer. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você precisa, Ele vai fazer você vencer. Vencer. Erga tua cabeça, se lance na fé, o impossível vai acontecer. Erga tua cabeça, se lance na fé, o impossível vai acontecer. Eu tenho fé e Deus tem poder. Eu tenho fé e Deus tem poder. Eu tenho fé e Deus tem poder. Eu tenho fé e Deus tem o poder. Eu tenho fé e Deus tem 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 o poder. Ele te chama pelo nome, Ele te sonda e te conhece, Ele
sabe o que você precisa. Antes de você nascer, te escolheu. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Ele vai fazer você vencer. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Ele vai fazer você vencer. Vencer. Erga tua cabeça, se lance na fé. O impossível vai acontecer. Erga tua cabeça, se lance na fé. O impossível vai acontecer. Eu tenho fé que Deus tem poder. Eu tenho fé que Deus tem poder. Eu tenho fé que Deus tem poder. Eu tenho fé que Deus tem o poder. Eu tenho fé que Deus tem 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 o poder. Eu tenho fé que Deus tem 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 o poder. Eu tenho fé que Deus tem 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 o poder. Você está assistindo Milagres. Milagres. Milagres na TV. Anita curada de câncer de mama. Sônia Regina curada de câncer. Maria Jorge voltou a escutar. Raidilce Mendes Souza curada de 7 buracos na perna. O que você não recebe em lugar algum, você recebe no Monte Manaim. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou aí agora uma palavra poderosa, hein? Viu o altar da eira de Araúna? Viu? Você entendeu esta revelação espiritual? É muito importante. Já nós vamos colocar a oração do Monte Manaim, do altar da eira de Araúna. Mas deixa eu falar para você entender. É muito importante você entender que naquela época que Davi, ele estava sofrendo, o povo estava sofrendo, e Davi não tinha aonde recorrer a não ser Deus. Davi não tinha a medicina, Davi não tinha os médicos, os remédios, os enfermeiros, Davi não tinha hospital, Davi não tinha o que fazer por aquele povo, e morreram 70 mil pessoas. Imagine, o povo de Israel perdeu 70 mil pessoas, entre elas parentes de Davi também morreram. Parentes de Davi também morreram.
E Davi se pega em uma situação de desespero. Uma situação de desespero. Mas o que Davi fez? Você ouviu o apóstolo falar aí? Davi, ele foi e procurou o profeta. Ele se recordou, falou: olha, eu não tenho saída. Eu não tenho solução. A única solução que eu tenho é procurar o profeta de Deus. E ele lembrou: poxa, existe o profeta Gade, aqui em Israel tem profeta, então eu vou procurar pelo profeta. Davi foi ao encontro, e o profeta encontrou-se com o rei Davi. Mas o profeta deu uma única ordem espiritual para Davi. O profeta naquela hora, ele olhou para Davi e disse: Davi, você vai levantar um altar a Deus, mas você vai levantar na eira de Araúna. Preste atenção aqui em mim. A eira de Araúna tinha um dono. Olha, mas Deus tinha revelado ao profeta que era para levantar o altar lá, mas o dono poderia não querer vender. Mas, por outro lado, preste atenção, se Deus revelou ao profeta, se o profeta disse ao rei Davi: é lá que vai ser levantado, olha para cá, é porque Deus já havia preparado todo o recurso, toda a situação. O rei Davi então obedece. Quando ele sai de frente ao profeta, ele não vai para o reinado, para o palácio, ele não vai, ele vai direto aonde o profeta mandou, pelo Espírito de Deus. E quando ele chega e fala com Araúna, Araúna diz: olha, mas o senhor nunca veio aqui, o senhor veio aqui fazer o que? Ele falou assim: eu vim aqui porque eu vou levantar um altar a Deus aqui. Como Araúna sabia da situação, ele falou: não, então eu vou dar para o senhor, rei Davi, porque se o senhor orar a Deus, está lá em 2 Samuel 24, depois você vai ler aí. Então Araúna disse: se eu der para o senhor, sei que o senhor vai orar, apresentar a Deus, Deus vai te responder, porque o senhor, Davi, é segundo o coração de Deus. Araúna então oferece de graça, hein? Toma, estou te dando. Davi: não, opa, eu não quero, eu não vou oferecer ao meu Deus aquilo que não me custou nada. Davi então pergunta: qual é o valor dessa terra? Qual é o valor desse boi? Qual é o valor deste terreno? Porque aqui Deus quer que eu levante o altar. Eu não posso pagar, mas eu tenho que pagar. Você está entendendo o que eu estou te explicando? Davi estava numa situação contrária a tudo aquilo que Deus tinha pedido. Ele não tinha como gastar dinheiro para comprar terra, mas ele tinha que levantar o altar. Ele não poderia, mas ele tinha que fazer. Ou seja, o sacrifício gera milagres. Foi quando Davi então compra a terra ali na eira de Araúna, paga o valor que é digno, porque o importante é você ser honesto. Você ser honesto com o seu voto, ser honesto com o seu sacrifício. Deus não trabalha só com argumento e com palavra. Você tem que ser honesto. Então o que Davi fez? Davi comprou, pagou e levantou um altar para Deus. E assim que Davi levantou o altar, diz o último versículo, que é o versículo 25. Eu vou até ler que está aberto aqui. Edificou Davi um altar ao Senhor e ofereceu sacrifício ao Senhor. E assim Deus fez cessar a praga sobre todo Israel. Por que Deus cessou a praga? Porque Davi não ganhou a terra para levantar o altar, ele pagou pela terra. Ele sacrificou, custou algo que doeu a ele, mas ele levantou o altar e Deus cessou a praga. É justamente isso que nós vamos fazer, nós vamos subir ao altar. Talvez você fale: mas nós vamos fazer para cessar a praga do coronavírus? A praga que eu estou dizendo na sua vida, talvez é o filho viciado, talvez é o casamento destruído, talvez é a vida sentimental que nunca deu certo, talvez é a sua vida amarrada por obra de macumbaria, talvez é uma pessoa que está na UTI, no CTI, está acamado, talvez é uma pessoa que já está paralítica, a pessoa que está na cama, a pessoa que está amordaçada por espíritos mandados, a vida dela é travada. É essa praga que Deus vai fazer cessar na sua vida. Vamos ao altar da eira de Araúna. Amanhã eu aguardo você aqui no santuário de Curitiba,
Eu vou estar com você a partir das 10 horas da manhã e você estará comigo nessa força espiritual. Agora é com o nosso apóstolo, missionário Adelino de Carvalho, que está lá no Monte Manaim, fez a oração na última sexta-feira, a quarta das 7 orações que ele vai fazer no altar da Eira de Araúna. É com o senhor missionário, apóstolo Adelino de Carvalho, direto do Monte Manaim, do altar da Eira de Araúna. Eu estou aqui, nesse maravilhoso altar, com as 12 colunas de Israel, das tribos de Israel, as 12 pedras do discipulado de Jesus, os primeiros 12 apóstolos de Jesus. Lembrando que eu profetizei e vou repetir: se esta praga não cessar, eu não sou profeta de Deus. Esta praga vai cessar até a 7ª oração, porque o meu Deus é vivo. Eu sigo a palavra de Deus e Ele não mudou. Ele não mudou. O que você pedir, só de boca para fora Ele não vai atender. Mas aquilo que você sacrificar, como Davi sacrificou na Eira de Araúna. Davi era assim. E quando 70.000 pessoas haviam morrido por causa de uma praga, Davi não sabia mais o que fazer. A situação de Davi se parecia muito com a situação que nós estamos vendo, essa situação caótica no mundo. Essa situação caótica, desesperadora. No Brasil, mortos por toda parte, médicos desesperados, sem saber o que fazer. Mas há um Deus. Há um Deus. E tem profeta nesta nação. Aqui tem profeta do Deus Altíssimo. E eu profetizei em 7 dias, 7 semanas, o fim dessa praga. Eu sigo o exemplo de Davi. É a receita do bolo. A Bíblia é um receituário. Para cada problema tem uma solução, tem um ato profético. E agora todos estão vendo a glória de Deus se manifestando. E a glória de Deus sai daqui. Feche os seus olhos. Dobre os seus joelhos. Onde você estiver. Há um Deus que não falha. E eu sou profeta dele. Não foi homem que me levantou. Não foi religião que me levantou. Mas o Todo-Poderoso me tirou do pó e me levantou para ser profeta do Altíssimo. E eu estou aqui. Porque eu acredito que eu tudo posso, que você tudo pode, em Deus que te fortalece. Feche os seus olhos, de joelhos. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, quando Davi se desesperou diante de 70.000 pessoas que morreram por causa da praga, do vírus, ele consultou o profeta. Ele consultou o profeta. E o profeta mandou que ele adquirisse a Eira de Araúna e levantasse o altar. E ele levantou o altar. E sacrificasse. E ele sacrificou. E o povo sacrificou.
E então o mal foi repreendido. Ah, meu Deus! O mal foi repreendido. A praga cessou. E o teu nome foi glorificado. E agora estou aqui, Pai, para abençoar a casa desta irmã que vai vir aqui. Abençoar a casa deste irmão que vai vir aqui. Aqui é uma fonte de forças espirituais, de poder espiritual, Pai, de bênçãos. Cada pessoa que está recebendo esta oração, enche o corpo dela de saúde, enche o corpo dela de energia, enche o corpo dela de força espiritual e dá, Senhor, a sorte dela estar aqui. No dia que nós vamos cantar neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Vai ser um dia lindo, de adoração, de louvor, de sacrifício, porque a morte não prevaleceu. Não, a morte não prevaleceu, mas a vida prevaleceu na vida deste irmão, desta irmã. Em nome de Jesus, eu abençoo esta casa agora com um cajado. E o Senhor disse assim um dia: como fui com Moisés, serei contigo. E eu abençoo agora a casa desta irmã, deste irmão, de cada pessoa que agora recebe esta oração, em nome de Jesus. Amém. O mistério da Gruta dos Milagres. A gruta que representa o túmulo vazio de Jesus, porque ele rompeu as cadeias da morte e ressuscitou. O Senhor dos Milagres está vivo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o poderoso de Israel está vivo. E no Monte Manaim, o Espírito de Jesus está presente, curando milhares de pessoas. Monte Manaim, habitação dos anjos, o lugar dos grandes milagres de Deus.